Rafa, existe então psicóloga que trabalha na cena do parto? E aí, psicólogo, o que você acha? Existe ou não psicólogo que trabalha aí na cena de parto? Geralmente, os psicólogos que trabalham na cena do parto são psicólogos que trabalham no hospital, psicólogo hospitalar, na área de obstetrícia, na área de maternidade. Então, aí já vem uma resposta. Sim, o psicólogo pode trabalhar na cena de parto. Só que é bem diferente a gente ter psicólogos hospitalares atuando na cena de parto e psicólogos hospitalares com conhecimento da psicologia do parto trabalhando na cena de parto. Então, somente o fato da pessoa, do psicólogo, trabalhar na cena de parto não significa que ele conhece a psicologia do parto. Um conhecimento extremamente importante para quem vai trabalhar neste momento, porque a gente precisa saber exatamente qual é o papel do psicólogo. Às vezes, até existe o psicólogo hospitalar que trabalha no pré-parto, mas nem sabe que pode e deveria entrar também ali como psicólogo, não como acompanhante, mas como um profissional ali na cena de parto. Então, sim, é possível. Certa vez, eu fui para um congresso de psicologia. E assim, ó, quando eu ia para congresso de psicologia geral, eu sempre tentava buscar ali palestras, simpósios, apresentações que fossem abordar alguma coisa a respeito de gestação, parto e pós-parto. E eu lembro que tinha um caso lá que era para apresentar alguma coisa de prematuridade, mas eu me lembro claramente que a palestrante ela meio que defendia, meio que incentivava ali, claro que de forma não incisiva, não era isso, a militância dela não era essa, mas ficava muito claro de forma inapropriada na fala da palestrante a defesa da cesárea sem ser indicada. Era como se a cesárea fosse um processo normal. Então, ela ia dando aquela palestra e falando da cesárea, sem um julgamento, sem uma análise do quanto que a cesárea desnecessária poderia ser prejudicial para o desenvolvimento da criança, para a saúde mental dessa mulher no pós-parto, sem relacionar a violência obstétrica que essa mulher estava passando, por não ser uma cesárea indicada. E aquela palestra ia me incomodando tanto. Eu fiquei assim, tipo, eu não conseguia mais ficar ali dentro, de tanto absurdo que aquela palestrante estava, sabe? E isso é uma responsabilidade muito grande, porque quando você assume a posição de palestrante, você está influenciando pessoas. Em um congresso, você está levando conhecimento. E ali ficou claro para mim o quanto que psicólogos estão carentes do conhecimento da psicologia do parto. Aceitaram a palestra dela, para aceitar a palestra passa, né, por uma avaliação ali, né, de profissionais que vão aceitar ou não que aquele profissional ministre uma palestra ali no evento. Então, assim, eu fiquei assustada. Eu sempre soube que os psicólogos não têm conhecimento de psicologia do parto, mas neste nível, né, de ter uma pessoa ali na frente falando de coisas que claramente ela não sabia, psicologia perinatal, claramente ela não tinha informação nenhuma, foi bem significativo para mim. Então, eu me lembro muito bem disso. Então, eu reforço, psicólogos podem sim estar na cena de parto. No entanto, é preciso também ter conhecimento sobre psicologia do parto. Não basta ser só psicólogo hospitalar para ter conhecimento. Então, inclusive, muitos psicólogos hospitalares que atuam aí no setor de obstetrícia, de maternidade, sem conhecimento, acabam tendo algum tipo de conduta e comportamento que pode, inclusive, ser um fator de risco para problemas de saúde mental no pós-parto. Quando você está conivente ali com a violência obstétrica, porque você também não percebe que o que está acontecendo ali é uma violência obstétrica. Quando você faz parte daquele grupo de assistência ao parto, que não são humanizados, né? Não trabalham com um parto humanizado, por exemplo, nesse sentido, no sentido da palavra mesmo, do que significa um parto humanizado, quando os profissionais não têm, não que eles não sejam humanizados, né? Eles estão ali tentando fazer o melhor, tá? É uma equipe que está tentando fazer o melhor.
É uma equipe que está disposta a ajudar, mas é uma equipe disposta a ajudar sem conhecimento científico, sem embasamento das evidências de ponta que nós temos hoje sobre o que é ou não violência obstétrica. Então, você acaba fazendo ali alguns comportamentos que podem trazer prejuízos para o pós-parto, simplesmente pelo fato de você não saber quais são as ações que já estão consolidadas pelas evidências científicas sobre o que é ou não uma violência obstétrica, por exemplo. Não é uma violência obstétrica intencional, não parte dos profissionais a intenção de realizar uma violência obstétrica, mas pela desinformação, por fazer as coisas no piloto automático, acabam, sim, realizando práticas não baseadas em evidências, e práticas não baseadas em evidências podem ser, sim, considerada violência obstétrica, por exemplo. Então, é importante que a gente conheça, principalmente se a gente vai atuar enquanto psicólogo, psicóloga, na cena de parto, é extremamente importante que a gente tenha conhecimento, sim, em psicologia perinatal e principalmente sobre a psicologia do parto. Existe conhecimento produzido sobre psicologia do parto, gente. Muitos conhecimentos, tá? A gente tem vários livros aí, inclusive, que eles vão abordar, né, as questões da perinatalidade. Então, eles vão apresentar as questões da psicologia da gestação, parto e pós-parto. Então, aparece ali a psicologia do parto, por exemplo. E é extremamente importante que quem vai atuar, né, dentro do hospital, ou mesmo psicólogo clínico que vá para o hospital para atuar ali com aquela cliente em específico na cena de parto, é extremamente importante que tenha esse conhecimento. E aí você pode estar se perguntando: entendi então que tem psicólogo que trabalha na cena do parto, mas então são só os psicólogos hospitalares que podem atuar na cena de parto? E aí eu te respondo: não são só os psicólogos hospitalares que atuam ou podem atuar na cena de parto. Acontece que outros psicólogos que trabalham em outros campos podem também ir para a cena de parto. Então, por exemplo, o psicólogo perinatal que atende na clínica, mas que seja um psicólogo perinatal, que tenha conhecimento nessa área, tá? Que trabalha, então, na clínica, atendendo a gestante, por exemplo, pode ser que ali, durante a sessão, apareça alguma queixa, alguma demanda, que o psicólogo sinta e observe que vai ser muito importante ele estar na cena de parto. Vamos supor que é uma cliente que de repente vai colocar o bebê para adoção, procurou terapia e tal para colocar o bebê para adoção, vai fazer a entrega legal, e para ela tá difícil a situação, mas é a única forma que ela encontra e tal, alguma coisa nesse sentido, ela não vai ficar mesmo com o bebê, ela vai colocar. Então, quer dizer, você, enquanto psicólogo clínico, você percebe que seria muito importante você estar com ela neste momento da cena do parto. Tá? É muito importante que você esteja lá na cena de parto. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o hospital, vai fazer uma cartinha enquanto psicóloga perinatal, não contando o caso dela, algo assim, mas sim dizendo: olha, como ela já entrou em contato aí com vocês, já informou que ela vai fazer a entrega legal, então eu enquanto psicóloga, gostaria de estar presente para poder acolher o luto dessa mulher, né? Poder acolher aí as emoções dela neste momento. Tá? Então, você faz ali uma carta para o hospital explicando a necessidade, faz uma carta para o próprio obstetra, né, responsável ali pelo parto dessa mulher, né, tudo encaminhando, tudo certinho. O hospital, ele é obrigado a aceitar? Não, não é obrigado a aceitar. O médico é obrigado a aceitar? Não, não é. Então, você vai ter que contar com a sorte de pegar um hospital e profissionais humanizados, qualificados. Porque, infelizmente, a gente sabe que podem existir hospitais e profissionais não humanizados, né? Que vão até pensar: se ela vai colocar para adoção, ela que se lasca. Essa mulher é má. Vamos até fazer ela sofrer aqui na hora do parto. Pode existir isso? Pode existir isso. Então, podem negar o seu pedido? Podem negar, a gente não tem nada que garanta. Mas vão existir hospitais e profissionais mais humanizados
que vão olhar e vão perceber a necessidade e vão aceitar que você entre ali na cena de parto, por exemplo. Então, sim, mesmo se você atende na clínica, você pode estar na cena de parto, dependendo do caso, dependendo da situação. Se você avaliar que é importante você estar ali, você consegue estar ali, né, fazendo aí uma carta, telefonando, entrando em contato pessoalmente com o hospital, com os profissionais, por exemplo. Um psicólogo da saúde pública, pode ser que ele também veja a necessidade de estar com a cliente dele na cena de parto, tá? Não é o papel do psicólogo da saúde que atende gestante estar lá no hospital na cena de parto, não é. Mas pode ser que ele perceba e sinta essa necessidade, dependendo de como tá, né, a conversa dele ali com a cliente dele no serviço de saúde público. Então, esse psicólogo da saúde pública pode também ir lá falar com o hospital, por exemplo, e entrar nessa cena. Então, não é só o psicólogo hospitalar, tá bom? Nós, psicólogos de outros campos, também podemos, psicoterapeutas também podemos, de acordo com embasamento científico, mostrar para a equipe de assistência ao parto dessa nossa necessidade. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.